Olá pessoal, quero dar as boas-vindas para vocês para mais um episódio do Há 18 Meses. Meu nome é Caio Calado, eu estou aqui com a Duda Bona para iniciar mais um episódio do nosso podcast que fala sobre tecnologias emergentes, inovações e tem conteúdo relevante para quem curte transformação digital, inteligência artificial e vários outros temas relacionados à área. Nesta temporada, o nosso foco é falar sobre dados e por isso a gente convidou profissionais e especialistas do mercado para conversar com a gente. É isso aí, Caio. Eu sou a Duda Bona, gente. Muito prazer para quem não conhece, para quem nunca ouviu o podcast. Também sou host aqui no Há 18 Meses. A gente está super animado, porque nessa segunda temporada a gente está falando de dados, como o Caio disse, e a gente vai olhar muito para o papel dos dados na sociedade, como que eles moldam o nosso futuro e todas as possibilidades que a gente tem aí nesse mundo cheio de dados, né? Exato, Duda. Inclusive, pessoal, nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre análise de dados e método científico. Eu acho esses dois temas bem chique, o nome já é bem chique, método, análise, eu acho muito massa. E eu tô bem curioso para aprender mais sobre eles, assim. É uma área que eu confesso que eu ainda estou engateando, dando os meus primeiros passos. Claro que eu estudei um pouco para estar aqui nesse episódio, mas eu tô vindo muito com o chapéu de uma pessoa curiosa que quer aprender mais sobre análise de dados e método científico. Mas o que é que isso quer dizer na prática, Duda? Como é que isso funciona? Mano, é pra mim que você vai perguntar, né, Caio? A gente vai conversar com a Ana hoje, a Ana Carolina Fernandes. Ela vai contar tudo isso pra gente. Ana, muito bem-vinda. A Ana é mestre em estatística pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Apaixonada por tudo que envolve dados e análise de dados. Ela é hoje cientista de dados na Blip. Já tive o prazer de trabalhar na mesma equipe com a Ana, inclusive, foi muito legal. Ela também é professora na PUC, no curso de pós-graduação de Estatística para Data Science. Olha que chique isso, gente. E também é professora na Terra, na trilha de Data Science. Então, ela é super engajada no ensino, né? Eu acho muito legal quando tem pessoas da educação aqui, porque é muito importante. E além disso, gente, como se não bastasse, ela também é fundadora do Descomplica Estatística. Eu não sei se vocês já puderam ver, né, no LinkedIn, no Instagram. É um movimento super legal. É um projeto da Ana, né, que ela ensina estatística de forma descomplicada. Eu sou super fã. E ela também é uma grande apoiadora de movimentos de empoderamento feminino e inclusão. E além disso, eu vou contar uma curiosidade que eu acho super legal. Ela também é faixa preta em karatê, tá, gente? Eu acho isso muito legal. Não é todo dia que você conhece uma pessoa faixa preta em karatê. Ana, muito bem-vinda. Estou muito feliz que você está aqui. Ai, obrigada, gente. Eu chego animadíssima para o nosso papo. Vocês vão ver que sempre que eu falo de dados, estatística e tudo que envolve, eu fico assim bem animada mesmo, porque eu gosto bastante dessa área e de trocar essas ideias, assim, eu acho que é importante. E faz com que o nosso mundo evolua, né, cada vez mais. Então, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente que agradece, né, Caio? Bom, para começar então, olha, como é que foi que a estatística e os dados entraram na sua vida? Você sempre gostou das exatas? Você sempre foi uma pessoa de exatas, matemática, física? Então, assim, é uma história muito legal, porque eu falo que a minha jornada começou na minha 8ª série. Eu tinha um professor de geometria, eu sempre fui de exatas, né? Eu tinha sempre tive uma aptidão muito grande para essa área. E aí, esse professor de geometria da minha 8ª série, ele viu essa aptidão que eu tinha, esse gosto, e ele me falou de estatística lá quando eu estava na 8ª série. Ele falou que era um curso, assim, muito legal, que é um curso que tinha um futuro muito legal também. Na época ninguém conhecia, era tudo mato. Você perguntava, ninguém conhecia um estatístico. E aí, eu me formei, né, no ensino médio e na hora de procurar os cursos, eu lembrei dessa indicação que ele me deu lá na 8ª série. E acabou que estatística foi minha única escolha. Então eu acho que eu dei muita sorte, porque em 2012, assim que eu formei, né, no ensino médio, eu passei na prova, entrei e gostei. E tô aí até hoje, assim, estudando. Então, eu dei muita sorte mesmo de ter gostado. Mesmo. Principalmente porque quando a gente entra na faculdade, a gente é muito novo, né? Eu vou contar um trem pra vocês, eu não sei se vocês sabem. Eu fiz um mês da faculdade de Química na UFMG. Eu sou formada em jornalismo, mas eu fiz um mês na faculdade de Química.
E a minha segunda opção no Enem, né, era jornalismo. Olha como uma pessoa decidida, né? Sabia o que queria. Muito, muito E aí, parecido, né, os nossa, gostos. assim, mas aí, enfim, fiz um mês, vi que de fato não era pra mim, porque eu gostava de química no colégio, mas faculdade é outra coisa, né? Então, aí fui pro jornalismo, fui feliz, gostei, tenho minhas críticas, mas hoje tô aí, foi bom, foi ótimo. Ajuda muito. Ana, hoje você trabalha na Blip, e eu queria saber assim, não sei das outras experiências também, mas nem sempre a gente se forma com uma coisa e trabalha com o que a gente se formou. Sim. Não sem apontar dedos aqui pra Duda, mas como é que foi pra você assim, ou como é que tá sendo, né? Conectar a estatística com a sua posição atual? Então, a estatística, para minha posição atual, é muito interligada porque é um dos fundamentos, né, que compõe a ciência de dados. Hoje eu trabalho como cientista de dados na Blip e estatística é uma dos fundamentos, assim, então tá muito, de certa forma, tá muito relacionado. Eu mudei um pouquinho minha visão porque a graduação e o mestrado em estatística são muito teóricos. E aí, nas empresas, a gente tem uma aplicabilidade mais prática, assim. Então, às vezes, a gente tem que se adaptar e ir evoluindo. Mas, contando um pouquinho da minha experiência, desde a minha graduação, eu já busquei coisas aplicadas. Então, eu fiz 2 anos de iniciação científica, numa pesquisa aplicada, fiz estágio. E aí eu fui evoluindo esse gosto, né? E um outro ponto também que eu tive que mudar e evoluir um pouco é sobre a programação, assim. Como cientista eu programo bastante e como estatística eu programava, mas não acho que não era tão assim sólido, sabe, até então. E aí a gente vai evoluindo, mas estatística e ciência de dados estão muito interligadas, assim. Então não foi uma mudança muito brusca para mim de um para outro, sabe? E eu fui fazendo um caminho muito linear, assim. Eu fiz iniciação, fiz estágio, aí depois eu trabalhei até na educação, né? Eu trabalhei com modelo de educação como teoria de resposta ao item, que é aquele modelo do Enem, né? De calcular as notas. Trabalhei com testes adaptativos informatizados. Voltei pro mestrado e aí eu fui evoluindo aos pouquinhos até chegar onde eu tô, sabe? Então foi muito assim, natural o meu processo. Você comentou que a parte da programação foi um pouco. Você acaba programando mais como cientista de dados, né? E eu lembro que quando a gente trabalhava junto, você programava em R, né? Que é uma linguagem que Sim. muitos estatísticos programam em R, eu acho que é bem usado, né? E aí na ciência de dados você já tem que programar em outras linguagens? Como é que é? Você aproveitou o R? Inclusive tem o R-Ladies, que a gente deve falar dele depois, né? Mas como é que é isso? Sim, hoje em dia, na área de ciência de dados, a linguagem mais utilizada de fato é o Python, né? Mas existem também, eu acho que depende muito da empresa ali, da construção. Tem empresa que usa as duas linguagens. Hoje o meu foco maior é em Python, na verdade em PySpark, assim, eu uso muito as duas coisas. E eu precisei aprender em certo momento. Mas assim, quando você tem uma lógica bem estruturada e tudo mais, fica mais fácil de aprender porque a linguagem é sintaxe, né? Então, você consegue migrar assim de uma para outra. E aí, sempre quando eu posso, eu até utilizo as duas. Contando uma curiosidade recente, do Python não tinha uma ferramenta estatística que eu precisava, um modelo, e aí do Python eu consegui conectar no R e utilizar outra ferramenta. Então, assim, dá para utilizar as duas e pegar o melhor de cada uma, sabe? Mas hoje, em grande parte, eu utilizo o Python mesmo. Eu diria que a estatística ela está presente em várias esferas da nossa sociedade, né? Em várias frentes também. Hoje você trabalha numa empresa de tecnologia. Lá na faculdade você achava que você iria para a área de tecnologia ou você almejava ou gostaria de experimentar uma área específica? Não Ou, sei. na Como verdade, é eu que não foi para fazia você? ideia, assim. Como eu falei, a minha primeira prática, né, foi em pesquisa, então eu achava, porque na época, né, 10 anos atrás, você perguntava, você vai ser estatístico? Vou, aquele cara que trabalha no IBGE, né? Então, tudo as pessoas direcionavam para pesquisa, o IBGE, que era muito falado na época. Então, na minha cabeça, de início, assim, eu ia virar pesquisadora numa instituição ou seguir carreira acadêmica. Eu não imaginava que teria essas oportunidades. Quando eu escolhi o curso de estatística, uma das coisas que me fez escolher esse curso, de fato, foi a oportunidade de trabalhar com em diferentes áreas, né? Porque, como você falou, a estatística está
em todo lugar, né? Saúde, mercado, enfim, tá em tudo. E aí, como a Duda falou, a curiosidade de eu ser faixa preta de karatê, nessa época eu viajava muito e eu conhecia muitas pessoas, então eu sempre tive disso, de buscar outras coisas, né? Conversar com gente diferente, entender um pouquinho de coisas diferentes. Então foi dos fatos que me fizeram escolher estatística, essa oportunidade de conversar com áreas de conhecimentos diferentes, sabe? Mas assim, eu não sabia que eu ia me tornar uma cientista hoje e trabalhar de fato com tecnologia. E o que você tem aprendido hoje, atualmente, assim, lá na BIP, na posição atual? Assim, a gente tem desafios muito grandes, né? Que não só quando a gente fala de ciência e análise de dados, não é só a gente pegar ali uma base e plotar gráficos, né? E fazer modelos. A gente fala de coisas que fazem sentido para a empresa, né? Crescimento da empresa, visão de futuro da empresa. Então, a gente está sempre aprendendo a como tornar o resultado da análise da ciência de dados algo aplicável, né? Algo que seja importante ali para os resultados. E então a gente está sempre em busca de alinhar ali o que a gente está soltando de resultado, de modelo, com os objetivos da empresa. E aí tem o nosso grande desafio, que a empresa está mudando o tempo todo, tecnologia muda o tempo todo. Então a gente também tem sempre que estar se atualizando, estudando novas coisas, como o ChatGPT, que veio aí também, né, e revolucionou muitas coisas que as pessoas faziam. Então a gente está sempre ali atrás e evoluindo também, sabe? Sim, é bem interessante mesmo. O ChatGPT, inclusive, tá para completar um ano, né, pessoal? Temos que fazer um bolinho aí de Nossa, parabéns. passou tão rápido. Passou tão rápido. Tanta coisa mudou, mas ao mesmo tempo tanta coisa meio que expandiu, né? Eram coisas que já estavam acontecendo e agora estão acontecendo de um jeito diferente, ou até mesmo mais fácil, mais complexo, aí depende um pouco da perspectiva. Sim. Eu queria perguntar um pouco sobre método e análise de dados, né? Você fala um pouco sobre a importância do método científico no seu trabalho, e aí eu queria saber o que é que isso quer dizer na prática, assim, né? Qual é a relação deles com a prevenção de vieses, por exemplo, da parte de análise de dados, e como é que um ajuda o outro, digamos assim, o método, a análise, o método e por aí vai. Tá. Para a gente falar de método científico, a gente precisa filosofar um pouquinho. E filosofar é legal porque a gente consegue ter essa linha de raciocínio. Então, a gente vai filosofar e falar um pouquinho sobre ciência, né? E sobre a busca do ser humano por respostas, por redução de incerteza nesse nosso mundo, sabe? Por natureza, o ser humano é muito curioso e sempre se questiona sobre as coisas em volta da gente, né? E é por isso que a gente está aqui falando de dados, é por isso que existe a estatística, né? E por isso que existe a ciência. Porque quando a gente fala, desde os primórdios assim da humanidade, o ser humano está tentando responder essas perguntas que a gente levanta, né? Esses questionamentos que a gente faz. Então, falando sobre definição de ciência mesmo, a gente pode definir a ciência como um esforço coletivo para compreender o mundo em que a gente vive, né? E aí, para que esse processo ele não seja feito de qualquer forma, né? Porque cada pessoa tem uma experiência, uma visão de vida e tudo mais. Essa ciência, né, essa busca por respostas e conhecimento, ela se baseia em algumas evidências, tá? Se baseia em evidências, observações, experimentações e tudo mais. Então, ciência para a gente representa todo o conhecimento que a gente adquire ali através de estudo, pesquisas, de prática, só que ela se baseia em alguns princípios, né? Em princípios que a gente chama de certos, assim. Ela precisa ser guiada por alguma coisa, tá? E aí, esses princípios certos que eu falo para vocês, esse guia é o que a gente chama de método científico, tá? Basicamente, o método científico ele vai funcionar como um manual, assim como um guia da pesquisa que a gente está fazendo, que vai buscar o conhecimento ali de forma sistemática para que a gente seja o mais objetivo e imparcial possível na hora de fazer essa busca, né? Porque, como eu falei, cada pessoa tem sua visão de mundo, tem as experiências que ela carrega, mas quando a gente tenta provar alguma coisa, né, em algum conhecimento ou responder alguma pergunta, a gente precisa fazer isso da forma mais imparcial possível, tá?
Então, falando um pouquinho do método científico, ele é composto por passos, né, por guias, assim, que vão ajudar a gente nesse processo de análise, como, por exemplo, observar algum fenômeno da natureza, alguma coisa assim, levantar um questionamento, um problema que a gente está buscando, levantar uma hipótese ali que a gente quer responder, fazer o processo de experimentação, se for necessário, né, ir lá, às vezes, por exemplo, no desenvolvimento da vacina, aplicar a vacina ali para algumas pessoas e tudo mais, levantar esses dados, fazer a análise, então chegar à nossa conclusão, tá? Então, basicamente, são passos ali que servem como guia, que são construídos num formato cíclico, para que a gente possa partir desde a nossa observação ali da pergunta que a gente faz até a entrega de respostas, né, de resultados, seguindo ali essa metodologia, tá? E aí, quando eu falo de ser um guia cíclico, é porque quando a gente fala de ciência de dados, análise, esse processo ele não é linear, tá? Se a gente passa para o próximo passo, a gente nunca pode voltar, isso não acontece. Pode ser que muitas vezes a gente tenha que refazer a pergunta, ou refazer a hipótese que a gente tem, ou até mesmo, viu que não tem os dados disponíveis, refaz a análise, né? Levanta esses dados de novo. Então, é basicamente isso, esse guia que vai ajudar a gente nesse processo, sabe? E aí, a importância desse método é fundamental na ciência, porque, como eu falei, a gente busca sempre ser imparcial e objetivo no que a gente está fazendo, tá? E quando a gente fala também de experimentação, né, de respostas, até mesmo de coisas mais sérias como uma vacina, né, que está sendo produzida, ou algo que afeta a vida das pessoas, a gente precisa que esse experimento, esse estudo seja confiável, replicável e baseado em evidências, né, e não achismo das pessoas. Então, o método científico está aí muito para guiar a gente nesse processo, tá? Para evitar os vieses, como você falou. Para quem ainda não está muito por dentro do assunto, quando a gente fala de vieses que podem acontecer nesses tipos de análise e estudos, a gente fala de distorções que acontecem quando a gente está fazendo ali ou coleta dos dados ou análise dos dados, até mesmo na parte de interpretar esses resultados, tá? Devido a preconceitos, juízos de valor que a gente tem, preferências pessoais. É essa bagagem que a gente carrega, né, desde criancinha, que muitas vezes, de forma até não intencional, pode ser incluída ali no nosso julgamento, nossa conclusão final de um estudo, tá? Então a gente sempre evita isso na ciência, né? Para que a gente possa ter essa entrega mais imparcial possível. Falei muito, né? Mas é isso. Falou bem, porque acaba que o método, ele então ajuda a gente a evitar alguns vieses, né? E aí eu já quero entrar nos vieses também, mas antes eu queria só deixar claro uma questão, assim, a gente tem o método científico, né, que é muito utilizado na academia, na pesquisa, e ele também é usado por você hoje nas suas análises no ambiente corporativo, né? Você trabalha hoje em uma empresa de tecnologia. É a mesma coisa? Assim, tem diferenças de aplicações? Você flexibiliza mais um do que o outro? Existe alguma diferença? Desafios mesmo que sejam específicos de um ou de outro? Ou em essência a mesma coisa, não muda nada? Não, assim, em geral a aplicação ela é utilizada, né, nos dois ambientes, mas existe sim algumas diferenças que a gente pode perceber, tá? Quando a gente está falando de academia, né, em geral o objetivo da academia é pesquisa, expansão de conhecimento, construir teorias e avançar em teorias, né, adicionar artigos à literatura que existe. E aí, o foco maior da academia está nessa produção de conhecimento, tá? Então, publicação em revista científica. E aí tem uma outra coisa também na academia que, em geral, quando essas teorias são postas à prova ou esse conhecimento é gerado, o ambiente é muito controlado, assim. Como eu falei dos casos das experimentações, a gente consegue muitas vezes fazer um processo bem controlado para analisar as diferenças, tá? Então, e outro ponto também da academia é que, em geral, os pesquisadores têm um tempo bem grande para desenvolver esse conhecimento, essa experimentação. Então, eles trabalham por meses, né, nessas pesquisas e tudo mais. E aí, quando a gente passa para o ambiente corporativo, a gente já tem uma mudança, né? Porque agora o nosso objetivo não é só pôr essas teorias à prova, né? Ou gerar esse conhecimento. É aplicar esse conhecimento adquirido
em prol da empresa, né? Ou em prol ali do seu dia a dia, dos seus objetivos. E uma outra coisa que acontece também nas empresas é que a gente não tem um ambiente controlado. No mundo real, ele é um caos, assim, sabe? E muitas vezes os dados e tudo que a gente analisa não tá aqui, como nos livros, né? Como nas teorias controladas. Então, sim, em certo ponto a gente precisa aprender adaptar isso de alguma forma, né? E trazer o que a gente puder para o nosso dia a dia, sempre se baseando nesses princípios certos, mas tendo essa flexibilidade também, porque senão a gente nunca vai conseguir aplicar nada, tá? Então, sim, a gente usa o método científico e também pelo tempo de entrega, né? Porque a gente não pode esperar 6 meses para entregar um modelo para a empresa e implementar. Então, a gente também tem que ser muito ágil nessas questões, assim, para que a gente possa entregar um resultado que seja prático e ágil, assim, no dia a dia, tá? Então, a gente tem essas diferenças. Mas, sim, a gente sempre tenta se basear para evitar esses erros e esses problemas que podem acontecer. Eu fiquei pensando aqui também, Ana, a questão da criação de métodos, né, me parece que é uma, digamos assim, uma musculatura que a gente desenvolve na academia e aí tenta trazer ele para o mercado. Hoje, como a gente trabalha numa empresa que está em constante mudança, né, os métodos precisam ir mudando também. Sim. Como é que é para você, assim, essa questão de interpretação, construção dos métodos, assim, é desafiador ainda? Com o tempo você vai pegando jeito, fica mais fácil? Ou cada vez comecei do zero de novo? Como é que seria, assim, começar um método de alguma... Vamos pensar aqui um cenário hipotético e pensar em um método para isso. Olha, assim, eu acho que nunca é do zero. À medida que você vai evoluindo, também criando uma maturidade, né, analítica, como eu falei, a base ali do raciocínio que você precisa. Então, a partir daquele ponto já te ajuda a entender outros métodos, sabe? E, por exemplo, quando a gente está aprendendo estatística, você não vai lá para um modelo mais complexo, né? Você vai entendendo a construção passo a passo até chegar num método. E aí é importante a gente, como cientistas, como analistas, pensar não só esse modelo faz isso, mas entender a construção dele, porque entendendo a forma que ele é construído, você consegue fazer adaptações, né? Por exemplo, eu vou usar esse método por causa disso, mas eu poderia fazer dessa outra forma diferente, e eu acho que é pensando fora da caixinha, né? Utilizando o que tem, mas pensando no que poderia ter também, é que a gente consegue construir esses métodos, sabe? Diferentes, assim. E eu falei sobre essa diferença de academia e empresa, mas bons profissionais nas empresas, eles se baseiam na academia, nesses resultados que saem da academia, entendeu? Então não é simplesmente assim, a empresa cria uma teoria e a academia cria outra. Não. Dentro das empresas, né, dentro hoje lá da Blip, por exemplo, a gente está sempre em busca de artigos que estão sendo lançados, de coisas que já foram feitas, sabe? Para a gente não partir do zero, tá? Então é muito difícil, assim, você sair totalmente do zero. Provavelmente algo que você pensou, alguém já deve ter pensado antes, já tem alguma coisinha ali que você pode se basear para guiar também. Uhum. Como é que eu gosto muito? Standing on the Shoulder of Giants, né? A gente sempre vai estar consumindo o que alguém já fez, né? Para sempre estar ampliando e aprimorando esse conhecimento, então, com certeza. A gente faz muita parceria mesmo. Aqui no Brasil, eu acho que a gente ainda aplica pouco, né? Mas quando você olha lá nos Estados Unidos, a pesquisa é muito mais aplicada no mercado de trabalho, nas empresas. Mas a gente vai chegar lá. Quer comentar alguma coisa? Não, eu ia comentar que esse negócio desse conhecimento, né? Essa discussão que a gente está tendo aqui hoje é legal, porque às vezes quem está ali no processo do dia a dia de análise de dados, ou quem vem também dessa bagagem mais analítica, às vezes tem isso muito enraizado, né? Mas lideranças das empresas e pessoas que agilistas, né, que querem entregar as coisas o mais rápido possível, ou algumas pessoas que estão tocando os projetos, às vezes não têm essa noção, sabe, da importância de mesmo com o tempo curto, seguir alguns passos que precisam ser seguidos, sabe? Fazer algumas críticas, levantar algumas perguntas. E o que pode acontecer, né, que eu já vi acontecendo, é alguns tipos de vieses que são comuns. Por exemplo, analistas que são pressionados a confirmar uma hipótese ali da sua liderança. Vamos supor, a sua liderança fala, eu acho que é X, você pode procurar isso para mim nos dados?
Então, isso já fere um dos nossos princípios, que é, tipo assim, você tá ali na imparcialidade. Eu acredito que é isso, mas eu vou olhar para os dados e testar, entendeu? Então, a gente precisa tomar muito cuidado e espalhar essa palavra, né? Para que a gente sempre seja o mais imparcial possível. A gente precisa sempre tentar levantar a pergunta, né, certa, levantar a hipótese até, Sim. né, olhar mais para a hipótese menos para o que você acha que é. E aí, como você começou a falar do viés de novo, vamos aproveitar então, né? São mais de 180 vieses, é isso aí, que pode influenciar na análise de dados. Olha só, gente, 180 é muita coisa. E traz pra gente, Ana, quais são esses principais, quais que você vê mais comuns, ou até algum que você já caiu também, né? Porque quando a gente vê, a gente já caiu, né? Viés é assim. Como é que é isso? Então, a gente falou um pouquinho, né, conversando sobre isso antes, mas quando eu falo desses 180 vieses, são 180 vieses cognitivos, tá? Que são vieses que nós, seres humanos, temos a tendência de fazer esses desvios por causa, às vezes, de atalho mental, né? Da forma como o nosso cérebro funciona. Esses vieses cognitivos, eles são muito estudados, né, em psicologia e economia comportamental, e basicamente a maioria deles eles são consequências do processamento de informações que a gente tem mesmo, tá? E aí são maneiras que o nosso cérebro faz julgamento e tudo mais. Algum desses vieses mais comuns, né, para a gente falar um pouquinho sobre eles, tem um viés que chama de viés de ancoragem, que é quando as pessoas se ancoram muito nas decisões iniciais ou números, por exemplo. Você já pesquisou no Google e foi pela primeira resposta que tinha lá? Então, esse é um viés muito comum, que é um viés que a gente chama de ancoragem, porque a pessoa ela se baseia na primeira coisa que ela vê. Então, por exemplo, acontece muito de grandes autoridades na internet, né, irem falar alguma informação. Por exemplo, eu vou lá e falo que existe um estudo que comprova que tomar leite todos os dias pela manhã aumenta em 5 anos a sua expectativa de vida. Então, como é uma autoridade falando, né? Muitas vezes algumas pessoas ali se ancoram nessa primeira informação sem levantar questionamentos, sem entender, mas por que o leite aumenta a sua expectativa de vida? Então, esse é um viés muito comum que a gente vê aí, até na divulgação de informações, né, falsas e tudo mais. Tem um outro viés que chamam, né, de viés de confirmação, que é quando as pessoas tendem a dar mais peso para aquilo que elas acreditam, que é o que eu falei da liderança, querendo confirmar a hipótese que ela tinha. Então, nesse viés de confirmação, a gente tende a ignorar informações que contradizem a gente. Então, se você acredita que é aquilo, é naquilo que você quer encontrar, né, na sua análise de dados. Então, esse viés de confirmação, assim, vem muito das nossas crenças também, né? Quando a gente vê alguma coisa que não bate com o que a gente acredita, assim, em geral a gente toma como não verdadeiro, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de viés. Tem também uma coisa, antes de você entrar no próximo viés, esse viés de confirmação, não sei se vocês ficaram sabendo, não sei se você que me contou, Caio, enfim. Recentemente, acho que não foi você não, lembrei quem foi. Recentemente, uma pesquisadora muito famosa aí, acho que dos Estados Unidos, não sei se era Harvard, acho que era Harvard, ela teve o paper dela invalidado, sim, a pesquisa dela. Uma galera conseguiu provar que os dados estavam meio que manipulados. E aí eu fico pensando que pode ser que essa coisa do tipo, eu quero tanto encontrar aquela resposta que eu preciso encontrar aquela resposta. Então eu vou mexer no dado desse aqui pra chegar lá, porque é um trabalho da minha vida. E a gente acabou que falou disso também no episódio com o Arthur, que tipo, tem gente que é o trabalho da vida da pessoa mesmo, né? Fica lá anos a academia sugando pra você ter um reconhecimento, que a gente sabe que eles estudam muito, né? Ser acadêmico também, ter mestrado, então é um trabalho muito grande para você depois descobrir que não é bem o que você estava pensando, né? Então a gente não consegue se contradizer, né? Nossa, é muito. Imagina a frustração, né, da pessoa. Então, principalmente esses pesquisadores, eles têm que ir com a ideia de que eu estou testando uma hipótese. Pode ser que ela seja confirmada, pode ser que não, entendeu? Para que a gente não caia nessas coisas, né? E aí é legal você ter falado desse exemplo, porque
a partir dos vieses cognitivos, a gente gera alguns vieses na análise de dados, né? Porque, por exemplo, nesse viés de confirmação que você falou, a pessoa quer tanto confirmar a hipótese que ela tem, que ela faz um viés de seleção de dados, que é o quê? Ela coleta somente os dados que confirmam a hipótese que ela tem. Então, no momento que ela deixa de coletar dados que contradizem, ela já está cometendo um viés ali diretamente na análise de dados e está sendo parcial. Então, está ferindo a ciência de todas as formas possíveis, né? Então, é isso que a gente tenta sempre evitar nesses casos. Fiquei pensando aqui no exemplo de quando a pessoa está coletando os dados, ela aplicar o próprio viés dela. E aí o melhor exemplo que eu posso pensar é quando você vai no restaurante, a atendente lá pergunta: ô fulaninho, tava gostoso, não tava? Tava bom. Aí você fala, tava. Aí você pergunta pra ela, e a galera gosta aqui? Ela fala, claro, todo mundo gosta, todo mundo fala que tá bom. Aí você fica, mas você mesmo não tendenciou a resposta. E aí, de certa forma, se você for analisar, ela tá perguntando se a pessoa gostou ou não, mas na pergunta dela, ela já induziu ali a resposta. Qual que seria a resposta. Exatamente. E é legal você falar, porque eu já posso falar de um próximo viés que tá muito ligado a essa situação que você falou, que é o viés que a gente chama de conformidade social. Que é o quê? As pessoas tendem a tomar decisões ou dar respostas com base nessa pressão social que existe, né? Então, quando ela fala, você gostou, né, desse produto? Você vai falar, claro, gostei, você já tá me induzindo essa resposta. Acontecia muito naquelas pesquisas eleitorais que eram feitas cara a cara, né? Por exemplo, um partido vai lá com a camisa do partido e fala, quem que você vai votar? Imagina, né? A pessoa vai falar ali, dar essa resposta por causa dessa conformidade social. Então, é um tipo de viés, né, que a pessoa tende a dar essa resposta baseada ali no julgamento, na pressão da outra pessoa, sabe? Eu só vou falar só mais de um viés que eu acho muito legal por causa do acontecimento recente da pandemia, que é um viés que chama de viés de disponibilidade, que é o quê? As pessoas tendem a atribuir probabilidade de um evento acontecer baseado na facilidade com que elas lembram de um evento que aconteceu. Por exemplo, se você for fazer uma pesquisa perguntando para as pessoas assim, qual que é a probabilidade de acontecer uma nova pandemia? Provavelmente as pessoas vão lembrar do Covid, que é uma pandemia muito recente, vão falar assim, eu acho que é alta, aconteceu do Covid aí, né? Então a gente viu recentemente essa pandemia acontecendo. Então, sem evidência científica, sem dado nenhum, elas subestimam, né? Superestimam essa probabilidade de acontecer porque é algo muito recente na cabeça delas, tá? Então, é um outro viés, assim, legal da gente comentar por causa desse fato que aconteceu aí. Enfim, como a gente falou, né, são mais de 180 vieses, assim. E aí, desses vieses iniciais que eu falei pra vocês, a gente tá falando de coisas cognitivas, da forma como o ser humano se comporta. Mas, a partir desses vieses, a gente consegue falar de vieses que acontecem na análise e ciência de dados, por exemplo. Quando a gente estava conversando ali sobre o viés de confirmação, acontece o viés de seleção de dados, que é o que a gente conversou da pessoa parar de coletar dados ou parar de procurar dados que não confirmam a sua hipótese, né? Tem outro viés também, e aí é um processo errado da coleta dos dados que a gente tem, que a gente chama de viés de amostragem, tá? Se a gente coleta uma amostra que não é representativa da população, ou, no caso que eu falei, vamos supor que a gente está fazendo uma pesquisa eleitoral, e aí a gente sabe que para a intenção de voto de uma pessoa, várias características influenciam aquela intenção de voto, né? Status econômico, várias coisas. Então, se você vai lá e faz a sua pesquisa somente num ambiente em que todas as pessoas têm o mesmo status econômico, você está cometendo um viés de amostragem, né? De seleção de amostra ali também. Uma outra forma também é até às vezes no jeito que a gente pensa em coletar o dado. Vou dar um exemplo para vocês, assim. Vamos supor que você está querendo fazer uma pesquisa e essa pesquisa tem que ser respondida apenas por telefone fixo.
Quem no Brasil hoje usa o telefone fixo? Então, ali você tem um viés de... Provavelmente as respostas que você vai ter no seu questionário são das pessoas que usam ainda o telefone fixo, né? Ou a gente pode pensar lá aquelas pesquisas que chegam muito nas redes sociais. Ah, responde para mim aí, mais ou menos para eu entender como que tá o cenário. Então, você vai ter o viés de resposta, que você só vai ver quem respondeu, né? Ou quem tá dentro daquela bolha em que você vive. Então, até na forma como a gente coleta, planeja esses experimentos, a gente pode induzir esses vieses que podem estragar, assim, todo o nosso dado, sabe? Dado não, né? A conclusão da nossa pesquisa. Por quê? Depois que o dado foi coletado, é muito difícil, às vezes, da gente detectar um viés desse tipo. Então, a gente tem que começar a pensar nesses problemas até mesmo antes da nossa coleta, tá? Para que a gente não influencia aí nesses casos. Eu queria perguntar sobre o caso contrário, né? Tipo, o que é que acontece quando a gente não presta atenção nesses vieses? Você falou muito da questão de induzir, né, a conclusão, mas será que tem outras aplicações de, ao ignorar ou não perceber que estamos aplicando vieses na nossa pesquisa, na nossa abordagem? Como é que isso poderia, digamos assim, impactar numa decisão estratégica, né? Será que impacta em alguém, por exemplo? Ou numa decisão de um negócio? Com certeza, principalmente quando a gente fala de vidas de pessoas, né? Então, a gente tem hoje muita inteligência artificial entrando como um fator aí para ajudar o dia a dia das pessoas, né, dos humanos. Então, a gente tem muita tecnologia sendo inserida, né? Então, por exemplo, nos banheiros, ao invés da gente ir lá e apertar o botão para sair o sabão, a gente vai lá e põe a mãozinha e já sai o sabão de forma automática. E aí, por exemplo, se a gente pensa que na base utilizada para essa detecção de pele não tem pessoas o suficiente de pele negra, aquele detector não vai detectar peles negras, entendeu? Ou, por exemplo, se a gente está estudando algumas características de risco para a vacina do Covid, mas a gente seleciona somente pessoas saudáveis que não têm características que são relevantes, provavelmente vai ter reações adversas das pessoas que não foram selecionadas. Então, principalmente quando a gente fala de vida de pessoas, isso pode impactar diretamente ali, né, no dia a dia dela ou no bem-estar dela. Então, a gente precisa estar muito atento, principalmente agora, né, que eu falei que as IAs estão aparecendo, né, com mais frequência, que essa tecnologia está sendo inserida muito ali na vida do ser humano, sabe? Sem contar nas decisões de negócio também, né? Que podem interferir, né? Você coleta um dado com viés, que nem a menina coleta o dado porque a chefe pediu. E aí Sim. leva para o CEO toma uma decisão completamente na contramão da verdade. E aí, enfim, coisas É, acontecem, né? é engraçado, eu até estava comentando com alguns colegas essa semana, né? Porque, assim, quando a gente está no mundo corporativo, né? Dependendo da sua área de conhecimento, você não está matando ninguém. Mas você pode, dependendo da sua resposta, fazer a empresa perder milhões de reais. Você Imagina. pode, né? Você pode matar de fome, quase. Aí se a empresa quebra, Do demite o coração, povo. né? Nossa, é. Então, é complexo, assim. Precisamos estar muito atentos. Ah, outra coisa também nesses vieses cognitivos, né, quando a gente fala deles, falando nessa extensão à sociedade como um todo, eles afetam não somente decisões que tomamos, mas a forma como interagimos com as outras pessoas, né? Eu lembrei de um outro viés muito legal que chama viés Halo, efeito Halo. Já viram aquela expressão, a primeira impressão é a que fica? Existe um viés que está associado a isso, que é esse efeito Halo, né? Que é quando a pessoa te dá uma primeira impressão super positiva, você vai pensar que aquela pessoa é super positiva, né? E muito boa em todas as outras áreas da vida, tá? E a mesma coisa acontece ao contrário, né? Da impressão ruim. Se ela te dá uma primeira impressão ruim, você vai pensar que ela é ruim em tudo. Então a gente tem que estar muito atento, porque isso impacta, né? Até na nossa interação, assim. É muito curioso pensar nessas coisas. Hoje tem alguma coisa que a gente pode fazer para evitar cometer esses vieses? Eu acho que, além de conversar, né? Mas tem talvez método para lidar com antivieses? No caso, padrões de antivieses? Eu acho que a pergunta é essa.
Então, eu acho que, assim, o primeiro passo é a gente reconhecer, né, que estamos propensos a cometer esses vieses, assim. Então, falar sobre eles, né, conscientizar, estar sempre com esse pensamento crítico de existem vieses que a gente comete, muitas vezes a gente comete até de forma não intencional, tá? Então, não é julgando todas as pessoas que já cometeram alguma dessas coisas, porque muita coisa acontece, como eu falei, é a forma como a gente funciona. Então, conversar sobre eles, né? Incentivar o pensamento crítico nessas situações. É muito importante nesses casos da gente sempre retomar a educação, né, sobre éticas e valores. Por exemplo, nesse caso da pesquisadora, eu acho que ela tinha um conhecimento, mas ela optou por seguir esse caminho, né? Então, discutir sempre sobre esses ética e valores, principalmente agora que a IA está super em alta, então a gente tem sempre que discutir sobre isso. Um outro ponto que é muito importante, que é quando a gente está implementando um modelo ou tomando decisões que impactam dessa forma, é muito importante que a gente tenha um time multivariado e a gente tenha discussões abertas e inclusivas, né? Então, se o seu time está falando de algo que afeta a vida de pessoas, tenha diferentes opiniões em volta, né? Diferentes perspectivas em volta. Então, a gente precisa dessas pessoas, desse time multivariado, né? Eu acho que a educação também, então, as coisas estão evoluindo e aí a gente precisa estar sempre estudando e atento, né, a essas evoluções que acontecem. E a base teórica analítica, né? Que é, uma vez que a pessoa entende desses vieses, entende desse processo de como é feito, entende da manipulação que pode ser feita, tanto na forma como uma informação é mostrada, ou até mesmo na forma como um gráfico é plotado, né? Porque dependendo ali, se você muda um pouquinho a escala do gráfico, pode gerar uma conclusão errada em alguém. Então, ter essa base analítica ali, eu acho que ajuda também a gente a mitigar um pouco esse problema, sabe? Ana, você falou um pouquinho agora de educação e conscientização, né? Eu queria falar um pouco sobre o seu projeto, Descomplica a Estatística, Sim. e no qual você atua como professora e mentora. Será que você podia explicar um pouquinho pra gente o projeto e como é que você atua hoje? Claro. Olha, o Descomplica, ele é uma comunidade, né, que eu criei, e aí eu tô disponível lá no Instagram e no LinkedIn, e o meu objetivo é esse, né, tornar a estatística acessível para todas as pessoas. É muito comum vocês vão ver, né, se você falar a palavra estatística para algumas pessoas, principalmente da área de humanas, ela imaginar a estatística como um bicho de 7 cabeças, assim, sabe? Então, o meu objetivo está muito ali em tornar a estatística, transformar a estatística numa linguagem acessível e simples de ser entendida, para que qualquer pessoa, principalmente aquelas que acreditam que não conseguem entender, compreender essa base e ter essas noções de tudo que eu estou falando aqui para vocês, né? De como passar informações, de como não deixar se enganar por informações também, né, que são disponibilizadas. E aí, então, a minha comunidade está aí para isso, para compartilhar esse conhecimento que eu tenho, tá? Estatística é uma habilidade muito útil, né? A gente fica Sim. pensando que, né, pô, estatística é só para estatísticos, mas não, né? As Não, pessoas. tem uma frase que eu gosto muito, que é: estatística é a ciência utilizada para coleta, análise, interpretações e mostrar os resultados, né? Então, se você for pensar em estatística, ele está desde o início ali de quando você coleta uma informação, seja da fonte que for, Google, né? WhatsApp, qualquer lugar, até a parte de você interpretar e processar aquela informação, entendeu? Então, muitas vezes a gente tem esse foco de que estatística é para analista, é para cientista, mas se você conseguir absorver isso, né, para você e aplicar em tudo, provavelmente você vai ter bons frutos, assim, porque é utilizado em basicamente todas as áreas. Queria fazer um relato pessoal aqui de uma coisa que eu aprendi esse ano. Aí eu tô com a missão de multiplicar essa palavra. É sobre fazer análise estatística, digamos assim, sobre a previsão do tempo. Eu aprendi esse ano e mudou radicalmente o jeito que eu olho. Que é. Sabe quando a previsão diz assim, 50% de chance de chover amanhã, meio-dia. Aí você diz assim, pô, amanhã então tem 50% de chance de chover.
Mas na verdade o que esse dado está dizendo é, olha, vai chover, mas vai chover em apenas 50% do território analisado ao meio-dia. Não é, digamos assim, de certa forma é 50-50, mas se você tem um comportamento de olhar o mapa, você consegue prever se vai de fato Aonde chover vai para você ou chover, não. né? Aham. Exato. Isso eu não sabia, eu sempre olhei como o dado, 20%, 30%, mas se eu não olhar para onde o vento está indo e para onde as nuvens estão indo, eu não vou saber se vai de fato chover ou não. Aí Sim. hoje eu olho assim. E faz muito mais sentido, né? Pra estatística faz, pra mim não faz. Mas como eu falei, o nosso mundo é complexo, tá? E aí, quando a gente fala de estatística, porque às vezes a gente tende a acreditar que, principalmente quando a gente fala de hipóteses e respostas, a gente tende a acreditar que as coisas são muito preto no branco, sabe? Ou é ou não é. E quando a gente fala de estatística, de modelos de probabilidade e tudo mais, a gente nunca tem 100% de certeza sobre nada, tá? A gente está falando de ciência ainda, de probabilidades. Então, quando a gente tem alguma resposta ali, algum resultado, eu tô te mostrando o caminho. Mas com base no caminho, você decide o que vai acontecer e o risco que você tá correndo com aquela decisão, sabe? Então eu posso falar, né? Amanhã tem 75% de probabilidade de chover. Você vai sair ou não com sim ou não com guarda-chuva? Eu falei que é 100%? Não falei. Então cabe a você a decisão de correr o risco ou não, né? Então nunca é exato, tá? E a gente pode cometer erros, né? Assim como todos os vieses que podem acontecer, até ali na metodologia utilizada, podem acontecer um erro. O que a gente busca é minimizar esse erro que a gente está cometendo, tá? Mas nunca é zero. No final das contas, ou é 0 ou é 100, né? Porque ou chove ou não chove. Então... Mas aí você só vai saber depois de ter acontecido, né? Então... muito bom, Ana. Vamos falar um pouquinho da sua atuação dos movimentos femininos, né? Tem o R-Ladies, eu não sei se vocês conhecem, pessoal. A Ana é super ativa em movimentos de empoderamento feminino, diversidade e inclusão, principalmente na tecnologia, né? Haja vista tudo que ela faz para educar as pessoas a respeito de estatística e de dados, né? Falei para tecnologia, mas eu queria falar dados. E ela trabalhou também mais de 4 anos como uma das organizadoras voluntárias da comunidade R-Ladies BH. Como é que foi isso? Conta pra gente o que é o R-Ladies, como foi sua participação e o que você tem feito agora, né, nesses movimentos. Com quem mais você está envolvida atualmente? Olha, o R-Ladies, né, para quem não conhece, é uma organização sem fins lucrativos, né, onde o nosso objetivo é aumentar a participação de mulheres e minorias no mercado de trabalho, tá? Então a gente sempre está fornecendo cursos, informações, né, ensinando de alguma forma, né, essas mulheres e minorias de forma totalmente gratuita. Então, no tempo que eu estive na comunidade, eu dei vários cursos gratuitos para mulheres e minorias de vários lugares. Na época ainda, no início, né, a gente fazia eventos presenciais, então já veio gente até de fora, assim, daqui de Minas para poder fazer os cursos, porque eu dava cursos de R, do básico ao avançado para essa galera. E como era gratuito, assim, o pessoal se interessava muito, porque em geral esses cursos são muito caros, muita gente não tem as condições, né? Então, eu atuei dessa forma, assim, dando esses cursos de forma gratuita e na organização de eventos, que a gente falava de empoderamento, falava sobre liberdade financeira, falava tudo relacionado a isso para que essas pessoas pudessem confiar nelas e buscarem seu espaço no mercado de trabalho, tá? Hoje, para ser sincera, eu não tô tão envolvida quanto eu gostaria, mas eu tô sempre ali nas comunidades, ajudando de alguma forma, então tô sempre participando, ou seja, de uma palestra, ou dando um curso gratuito, né, de algum desses conteúdos aí que eu tenho mais conhecimento, para que a gente possa, né, fortalecer a comunidade. E só o Descomplica Estatística, que é um projeto aberto, né, já também atinge muita gente. Sim. Pô, eu acho muito legal esse projeto. Eu vejo muito que é uma questão de plantar sementes, assim. Sim. Eu sou meio suspeito de falar, porque eu também organizo uma comunidade, eu também tento ajudar na medida do possível com conteúdos, discussões, etc. E é um pouco viciante, eu diria. Sim. Como é que foi pra você, assim, se envolver com isso? Teve
fator motivante, assim, eu posso até relatar em poucas palavras. No meu caso, eu fiz Ciências Sem Fronteiras, foi um investimento do governo em mim, e eu comecei a participar ativamente de comunidades, porque na minha cabeça eu estava com um débito com um país que investiu em mim, sabe? Uhum. Então, por exemplo, muito do Bots Brasil, que é a comunidade que eu organizo, vem daí. Dessa sensação, não no sentido negativo da palavra, que é débito, né? Mas nessa questão de querer devolver algo que eu recebi, que foi um investimento para eu poder estudar fora. Claro, depois de um tempo isso não se sustenta, porque uma hora você diz assim, pô, eu acho que já paguei, Já paguei. já deu. Mas hoje são outras coisas que me sustentam, sabe? Me seguram, me motivam assim a continuar. O que seria pra você hoje? O que é que te segura? Pra me falar sobre o pontapé inicial, na verdade foi um convite mesmo, né? Na época, a Laila, que fundou o R-Ladies BH, ela tinha esse pensamento, porque ela ia em eventos de tecnologia e só via homem, que é muito enraizado, né? O pessoal, sexo masculino tá muito presente, assim, na área de tecnologia, e ela fundou o R-Ladies. E aí, quando eu tava no mestrado, na verdade, ela me convidou para dar essas aulas, né? Porque eu fazia estatística, né? Eu já mexia muito com o R e tudo mais. E aí eu fui convidada por ela para ministrar essas aulas de forma gratuita. Então eu fui, assim, eu achei super legal. Eu já tinha ministrado algumas aulas, mas não era tanto, assim, no mestrado, né, foi necessário, mas a partir do momento que eu vi o impacto que aquilo fazia na vida dessas pessoas, principalmente das pessoas que não tinham condição de pagar, né, ou pessoas que não tinham um ambiente seguro para fazer esses cursos, foi o que me manteve, o que me mantém até hoje, e na verdade foi por causa do R-Ladies que eu criei o Descomplica. Então, o meu primeiro passo foi lá, vendo o agradecimento, vendo as pessoas conseguindo entrar no mercado de trabalho com esse conhecimento, né? Vendo essas mulheres serem impulsionadas por essa mão estendida que a gente dava para elas na comunidade, que me mantém, né? Me mantém até hoje aí com essas iniciativas, assim. Então, eu gosto muito. É viciante, como você falou. É viciante. Não, pra você ter ideia, esse final de semana eu participei, final de semana passado, a gente tá gravando agora no início de novembro, né? Eu participei eu não sou 40 a mais, mas eu participei de um evento da área de desenvolvimento para pessoas 40 a mais. E muito no intuito de ajudar, assim, tipo, como voluntário, tava ali no backstage ajudando no que precisasse, assim. E acaba que é muito gratificante, eu diria, você perceber em outras pessoas o impacto assim do seu trabalho. Tudo bem que é um evento, não é algo, digamos assim, estamos construindo algo ali naquela hora, mas eu vejo muito o evento como um efeito borboleta, sabe? Tipo, é algo que inicia ali e aí vai reverberar em outros momentos da vida da pessoa. Às vezes é uma conexão, às vezes é um conceito que a pessoa ouviu falar e às vezes é só uma troca. E pra mim, particularmente, esse é um dos motivos que a gente, pelo menos pra mim, estou fazendo há 18 meses, por exemplo. Essas trocas, essas conversas. Eu e a Duda, a gente tá aprendendo muito, assim. A gente conversa depois sobre as pessoas que a gente conversou. E, poxa, só tem coisa bacana que tá surgindo, conceitos interessantes, pessoas que nem sempre a gente teria a oportunidade de conversar, sabe? E acaba que é uma oportunidade de conectar. Estourar um pouco a nossa bolha, né? Que a Sim. gente, quer queira ou quer não, a gente vive em bolhas. E você falando sobre esse efeito borboleta, às vezes só, por exemplo, quando a gente fala das mulheres, né, de verem outras mulheres atuando, né, chegando ali num nível em que ela gostaria de chegar, elas se sentem mais confiantes, né? Porque a gente fala, né, dos tetos de vidro ali, que em geral as mulheres não têm a confiança nem de mandar um currículo, mas se ela vê outras mandando, ou se ela tem aquele empurrãozinho inicial, sabe? Eu acho que já causa um impacto muito grande, assim, pra gente mudar as coisas. Então é muito legal. Sabe uma palavra que eu demorei pra aprender? E eu vou dizer mais ou menos quando eu aprendi ela, foi ali final 2020. A gente fala muito sobre palco, né? Tipo, esse aqui não é meu lugar de fala, portanto não posso falar. Mas, gente, você não precisa falar, esse é o ponto. Você pode ser uma pessoa aliada. Eu não sou 40 a mais, mas eu posso estar ali ajudando o movimento. Todo mundo pode tentar ajudar. Eu não sou uma mulher, mas eu posso estender a mão para colocar uma mulher para estar ali no palco. Eu posso tentar construir um palco para ela. Mas o que eu queria dizer é que, tipo assim,
Gente, vão existir cenários que não é o seu lugar de fala, mas isso não quer dizer que você não possa ajudar o Ser um movimento. apoiador, Um apoiador. E aí tem essa figura que, se você procurar, você pode ser uma pessoa aliada a uma causa. Estar ali contribuindo e ajudando. Claro, vão ter momentos e locais que não é adequado você estar ali. Mas vão existir outras formas de você ajudar. Tipo, um meetup só para mulheres. Pô, não é meu lugar de estar ali. Realmente, eu não sou uma mulher, uai. Mas eu posso ajudar o evento, talvez, a divulgar. Posso, pô, ver lá a postagem. Vou marcar minhas amigas. Fulaninha, Beltrana, olha que só que legal esse evento. Então ali tô tentando ajudar a causa, sabe? E fazer com que a comunidade possa ampliar a causa. Enfim, tudo isso para dizer que, gente, se você não sabia, existe esse papel, pessoa aliada. Participem, ajudem, tentem fazer a diferença, é muito gratificante, assim. A gente nunca sabe, né, quem a gente vai conhecer aí nessa vida. E também a gente nunca sabe quando a gente vai precisar de alguém também, né? Às vezes a gente pode... alguém lembrou de você, alguém manda uma mensagem, alguém te conecta com alguém e é isso. O lance é ser intencional. Tipo, esteja em dia com por que você está fazendo e o que é que você quer aprender mais ou tirar dessa situação. Não tenha segundas intenções. Seja sempre transparente assim, nas ações e o resto é consequência. muito bom. Enfim, vim aqui para a comunidade, Duda, falei de outra coisa. Imagina. É um tema, eu gosto muito, assim, eu tô nessa. Bots Brasil, por exemplo, tô Eu desde amo 2016. Não. Tem várias comunidades. Mas, Ana, eu quero falar de uma coisa antes da gente processar os 8 meses, que eu acho que você nunca me contou exatamente como é que o karatê surgiu na sua vida. E aí, como é que foi isso? Quanto tempo você demorou pra virar faixa preta? Eu acho tão legal. Então, na verdade, o karatê surgiu como uma, como é que fala? Um direcionamento, né, para perda de peso. Porque, na verdade, eu era mais nova, né? Eu gostava muito de comer muitas coisas e eu engordei muito, assim. Não era tão ativa. Na verdade, eu sempre fiz várias coisas. Eu gostei de fazer várias coisas. Então, já fiz bordado, já fiz pintura, já fiz ginástica, já fiz muitas coisas. Mas começou, né, como precisar fazer uma atividade física. E aí eu até tentei outras, como judô, enfim, mas eu não me adaptei. E aí foi quando eu entrei no karatê. Foi, na verdade, com 8 anos. Que eu entrou eu e meu irmão, e aí, na verdade, eu fiquei e ele saiu, sabe? E a partir daí, a fazer essa arte marcial, assim, ajudou na minha formação, sabe? De quem eu sou, na minha construção. Porque, principalmente no o karatê naquela época, tinha muito aquela questão de respeito, né? Vem muito, né, da cultura oriental, que tem o respeito pelos mais velhos, que tem a sua hora de falar, entendeu? Tem o seu jeito de portar. E também veio da construção de estar em contato com muitas pessoas, né, de áreas diferentes, assim. Então surgiu dessa forma. Eu comecei a fazer faixa branca, fui passando para faixa amarela, fui competindo, viajando também, sabe? E aí eu gostava bastante de tudo. E, se eu não me engano, eu demorei uns 5, 6 anos para chegar na faixa preta, mais ou menos. Então a gente vai fazendo, né, os exames de faixa e tudo mais, e aí consegui chegar à faixa preta. Muito legal. E você pratica hoje ainda? Não, infelizmente não, assim, mas se eu pudesse dar uma dica, assim, para crianças em desenvolvimento, eu sempre daria essa dica, né, de uma arte marcial que tem essa estrutura, sabe? Porque, assim, é super legal. Eu nunca precisei usar, sabe, também. Então, eu não sei se eu tô enferrujada ou não, mas também isso leva a gente a ter um outro raciocínio, né? Eu penso muito antes de ir para agressividade, porque eu sei que, por exemplo, algo que eu faça pode doer muito na outra pessoa, sabe? Então também tem esse ponto, assim. Eu não faço, mas eu acho que tem tudo muito guardadinho aqui na minha cabeça. Graças a Deus, nunca precisei usar para ter certeza, né? Mas é uma estrutura que você aprende, como você disse, e né? leva Não é pro nem resto só da vida. o Sim, movimento físico, é tudo. é tudo. Bom. Caio Calado, você quer acrescentar alguma coisa?
Não, tá, tudo bem. Tá pensando em fazer karatê? Vai ser muito É legal. bom, é Eu já bom. quis Eu muito queria fazer uma fazer arte marcial. taekwondo. Sabia que meu pai fez taekwondo? Ele ganhou altos campeonatos, tipo, altos níveis de campeonatos. Que legal. Eu acho muito legal também. Toda arte marcial ou essas coisas mais orientais, assim, né? Porque tem coisa que nem é luta, né? Tipo, Tai Chi Chuan não é uma luta, mas parece também uma coisa muito interessante. Tem todo um sistema ali, é muito Esses legal. movimentos que eles fazem, eu acho que deve ser muito bom pra pessoa mesmo. Vamos lá, então. Vocês estão há 18 meses, a gente está chegando à sessão clássica do nosso podcast, né? Onde a gente convida o convidado. Eu tô falando convida o convidado, tá ficando ótimo. Onde a gente sempre pede para o convidado olhar 18 meses para trás, 18 meses para o futuro, para a gente pensar mesmo, né? E fazer algumas projeções. Então, antes da gente convidar para olhar para o passado, eu quero resgatar uma coisa que eu vi no seu LinkedIn, que você fala que acredita no poder da estatística como ferramenta de desenvolvimento, de auxílio à sociedade e de apoio nas tomadas de decisões e planejamentos estratégicos. E aí, meu gato acabou de falar aqui, é um pouco do que a gente falou, né? Que estatística não é só para estatístico. Como é que você via, na prática, no dia a dia, a estatística beneficiando o brasileiro há 18 meses atrás? Assim, você acha que a gente usava, né, bem? Não sei. Então, eu acho que o caso mais forte e impactante que a gente viu foi o lançamento da vacina do Covid, né? Porque, como eu falei para vocês, sem um procedimento metodológico estatístico, de amostragem e tudo mais, seria impossível a gente conseguir essa vacina sendo lançada com relativamente tão pouco tempo, sabe? Então, sim, conseguimos usar de forma muito eficiente. E eu acredito que se todas as pessoas tivessem esse acesso e essa base, como eu falei já para vocês, conseguiríamos ainda mais usar de forma eficiente, né? Evitando o compartilhamento de informações falsas, né? Que acontece muito. Evitando essas enganações que podem acontecer, principalmente com a distribuição aí, a tecnologia, né, onde a gente tem acesso a tudo, sabe? E aí, como eu falei também, a estatística está presente até na hora que você mostra informações para as pessoas, calcula uma média, né, mostra ali um resultado de média, fala sobre isso. Então, eu acho que a gente consegue usar, mas eu acho que a gente ainda consegue potencializar para que pessoas fora desse mundo acadêmico, né, de análise, de ciência, consigam usar também, sabe? A gente só precisa tirar esse medo e também essa forma, muitas vezes, que as pessoas têm de querer falar difícil, quando na verdade é algo tão simples, que se fosse falado de uma forma mais simples, todo mundo conseguiria entender, sabe? Aprender. Então, é um pouquinho essa minha visão, assim. Eu ia comentar nesse pensamento da Ana, vai muito de encontro lá com a linguagem simples, que é uma forma de criar conteúdo. Começou pela o Plain English, que é o inglês puro, alguns anos atrás, e veio aqui para o Brasil, eu acho que uns 2, 3 anos atrás, e agora está virando tipo uma cartilha de boas práticas para o governo. É uma técnica de escrita que tenta fazer com que as coisas sejam simples. E, enfim, inclusive foi feito por um pessoal... Poxa, agora me fugiu. A Heloísa Fischer, e teve uma outra pessoa que me fugiu agora o nome. Ana, eu queria olhar agora para o futuro, assim. Como é que você vê a estatística, né, sendo aplicada no dia a dia do Brasil, do brasileiro, da pessoa brasileira, para os próximos 18 meses? Ou como é que você espera estar aplicando também a estatística no seu dia a dia? Bom, assim, como eu falei, eu já tento aplicar ao máximo, até para eu ter esses pensamentos críticos, né, com relação a tomadas de decisões, atitudes que eu tenho no dia a dia, né. Na vida do brasileiro, assim, a gente está vendo essas evoluções que estão surgindo, principalmente com o uso de tecnologias, popularização do ChatGPT e das inteligências artificiais. Então, eu acho que essa base estatística, ela vai ser muito útil, assim, né? E muito essencial nessa evolução tecnológica que a gente está passando por ela. Como eu falei, não só para a gente conseguir acompanhar as coisas que estão surgindo, né? A forma como elas são disponibilizadas, mas também para a gente ter o discernimento de
até onde eu posso chegar com isso que eu estou fazendo, né? Até onde eu posso divulgar essa informação que eu estou divulgando para as pessoas, sabe? Ter esse pensamento crítico, assim. Então, eu acho que essa base analítica, estatística, ela vai ser fundamental e vai ser, assim, tipo o Excel pra gente hoje. Daqui a uns anos, saber estatística e saber análise de dados, assim, vai ser o mínimo que as pessoas vão precisar saber, né, para entrar no mercado de trabalho, assim. Então, é um pouco desse futuro, assim, que eu tô esperando. Que bom. Um bom futuro, eu acho, né? Quanto mais a gente aprende Mais sobre consciente, isso, mais oportunidade a gente tem, mais possibilidades a gente consegue, né, extrair da vida. Com certeza. Acho que é isso, né, Caio? Quer comentar? Vou começar a encerrar. Quer não? Vai ficar calado? Ana, muito obrigada pela conversa. Foi muito legal, adorei o papo. Espero que vocês tenham gostado também. Isso é uma super inspiração. Espero que você tenha. Espero não, tenho certeza que você inspirou muitas pessoas que estão te ouvindo, principalmente muitas mulheres. Quer deixar algum conselho para quem quer trabalhar com dados, seguir nessa carreira, quer aprender estatística, ou para quem não sabe? Sim, o meu conselho primeiro, né, a minha primeira palavra é que vocês conseguem, tá? Pode parecer difícil de início, mas como eu falei, às vezes é só a forma como a gente está aprendendo, como a gente está ouvindo. Então, vocês conseguem entrar nesse mercado, eu acredito que todo mundo consegue. Hoje em dia tem muita gente da área até de humanas, né, pessoas que acreditam que não têm essa aptidão, né, mas conseguem, estão trabalhando na área de dados. Minha dica também é estudem bastante, tenham essa base muito sólida ali para que a gente possa desenvolver esses conhecimentos, né, mais a fundo, aplicar eles da forma correta. Tenham o pensamento crítico, né, na hora de desenvolver, sigam sempre a ética, apareçam nas comunidades. Hoje em dia, a gente tem muitas comunidades que estão disponíveis, né, então você consegue absorver muito, olhando outros profissionais, aprendendo com outros profissionais da área que estão disponibilizando esses conteúdos. Então é muito legal você acompanhar ali o Instagram, o LinkedIn de pessoas que estão nessas áreas, para que você possa absorver o máximo das experiências que elas têm, sabe? Então é isso. Vocês conseguem. Essa é minha frase. Você consegue. Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Isso. Que vai dar tudo bem. Assim, às vezes bate uma crise existencial. Acontece com todo mundo. Já aconteceu comigo. Assim, chora escondido no banheiro, depois você volta, dá uma respirada, dorme que passa, e no outro dia a gente tenta de novo. É mais ou menos isso. Outra coisa também que pode ajudar é ter uma rede de apoio, amigas, Exatamente. Colegas, pessoas que possam dar aquela força, dar aquela segurada na mão também. Bora lá que eu vou contigo e vamos nessa. Comunidades, né? Sim. É o poder das comunidades. Exato. Ana, espero que você tenha gostado. Gostei muito, gente. Com a gente. Eu gostei bastante. Eu aprendi muito. Quem tá ouvindo a gente aí também, espero que tenha gostado do episódio. Eu aproveito e faço aí o convite para vocês seguirem os projetos da Ana, seguirem ela lá, mandar uma mensagem no LinkedIn, falar que ouviu a gente aqui. E se rolar, também seguir aqui a gente, nosso projeto, e deixar um like, falar o que achou dessa conversa. E também eu quero convidar vocês para acompanharem esse episódio, que já tá acabando, mas os próximos episódios da temporada, que tem muita coisa que a gente vai falar aí, especialmente sobre dados, né, que é o tema da nossa segunda temporada. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, Ana. Eu que agradeço. Vamos nessa, Duda. Bora, gente. Imagina que a gente que agradece também. Adorei, Ana. Obrigada, viu? Valeu, gente. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Gente.